Olá, olá amigos, olá a todos. Como vocês estão e como você está? Eu estou muito bem, acho que estamos todos bem. Ótimo. Então, amigos, hoje falaremos de um assunto interessante. Descobriremos quais são as definições para tempo, espaço e movimento. Em termos da Kabbalah, da definição espiritual de tempo, espaço e movimento. Agora que já vimos vários conceitos, tivemos a lição sobre percepção da realidade, que foi a segunda lição desse semestre, esperamos que possamos extrair dos textos do Baruch HaSulam o máximo possível dessas definições. Ele vai nos ajudar a entender o entendimento da percepção espiritual do mundo, da visão cabalística da realidade e como progredimos, descobrimos essa realidade. Então, tempo, espaço e movimento nós vamos ver hoje. Quem está conosco? Como sempre, temos vários amigos dos Estados Unidos, de todos os estados. Também vemos amigos do Canadá, vários amigos da América do Sul, Austrália, Índia. E temos amigo da Filipinas e Singapura. Isso, já estamos transcendendo o espaço. Amigos também do Caribe. Ótimo. Então estamos em um espaço, na verdade, num espaço mútuo, e vamos descobrir o que isso significa na lição também. Então, amigos, vamos começar logo com este texto do Baruch HaSulam. É de um livro muito importante, na verdade, esse texto. O livro que estamos lendo, o Kabbalah para Estudantes, é o livro-texto que extraímos o texto. Acho que já falamos para vocês antes. Basicamente é uma compilação, uma coleção dos maiores textos, os mais importantes que existem, as fontes para se estudar Kabbalah hoje para a pessoa que quer ser um estudante sério de Kabbalah. E é um livro grande, temos 800 e tantas páginas, incluindo os diagramas no final, e isso vai até o fim deste livro, este extrato. Este pedaço de texto que vamos ler vem de um livro da Kabbalah, que vocês já devem ter ouvido. A Árvore da Vida, já devem ter ouvido este nome, ou Estudo das Sefirot, Talmud Esser Sefirot em hebraico. E o que é? Na verdade, é o comentário do Baruch HaSulam de um escrito muito importante de Kabbalah, que é o Escritos do Ari, chamado Livro da Árvore da Vida. Então, Talmud Esser Sefirot, basicamente, é tanto os escritos do Ari, a Árvore da Vida, o escrito original, e então, com a interpretação do Baruch HaSulam, o seu comentário a ele. Como entendemos, o Baruch HaSulam fez duas composições principais da Kabbalah, que atualizou a Kabbalah num novo nível, que foi este comentário, que vamos ler, que se chama Talmud Esser Sefirot, e o comentário que ele fez do Zohar, que se chama o comentário da escada, ou Sulam, que é escada em hebraico. Por isso que é Baruch HaSulam, mestre da escada, Sulam, escada. Porque, na verdade, este comentário não é só a interpretação, é a construção de uma escada em direção a estes níveis que são discutidos no Zohar. Portanto, vocês receberam um sabor de um texto muito importante que, na verdade, estamos estudando nas nossas lições diárias, a cada dia, né? Lógico, com o Dr. Michael Lightman. E é isso. Então, tenham em mente. Então, vamos direto ao texto, página 743. 743. Estou neste título, capítulo 9. Há um subtítulo que diz: Movimento espiritual significa renovação da disparidade de forma. Então é isso que vamos começar com isso. O que é um movimento espiritual? Movimento na espiritualidade. Item 33. Então o Baruch HaSulam diz o seguinte: nós devemos ainda compreender os significados de tempo e movimento que nos deparamos em quase todas as palavras dessa sabedoria.
Não é que toda palavra da Kabbalah fala do tempo, está dizendo tempo ou movimento especificamente, mas quando falamos de estados espirituais, eles já estão em certo estado de percepção, onde a definição espiritual de tempo, espaço e movimento não tem o mesmo significado que a material. Então isso já nos força a entender e interpretar as palavras que lemos do texto, que falam da espiritualidade, no contexto correto, na definição correta de tempo, espaço e movimento. E na verdade você deve saber que o movimento espiritual não é como o movimento tangível. O movimento tangível significa corporal, material, de um lugar para outro. Pelo contrário, refere-se a uma renovação de forma. O que isso significa? Movimento na espiritualidade significa uma renovação de forma. Então, o que significa? Denominamos cada renovação de forma pelo nome movimento. Essa nem renovação, essa disparidade de forma que foi renovada na espiritualidade, diferente da percepção espiritual. Então, é vendo como que dividida, distanciada desse espiritual e separada do seu próprio nome e autoridade. Com isso, exatamente como uma essência corporal em que alguma parte afastou-se e movimentou-se de um lugar para outro. Portanto, a renovação de forma é chamada movimento. Bom, nós temos que nos acostumar um pouco com esse texto, mas continuamos lendo essa ideia de renovação de forma. Esse movimento, o que significa? Então, para começar, vamos voltar explicando este principal nome, de acordo com todas essas definições de tempo, espaço e movimento na espiritualidade. E este princípio é a lei de equivalência de forma. Então, se vocês se lembram, nós já discutimos, já usamos este exemplo. Na corporalidade, podemos pegar dois objetos diferentes, como esta caneta e este copo. E podemos dizer, se juntarmos eles, independente de ambos ter qualidades diferentes ou funções diferentes, propósitos e formas, e servem para um propósito diferente, independente disso, podemos juntá-los assim. Próximos, eles fizeram um movimento, nós os movemos para os aproximá-los. Na espiritualidade, não é assim que a distância, espaço ou movimento funciona. O movimento da espiritualidade significa uma mudança interna. Então, a renovação de forma significa que houve uma mudança de qualidade. Agora, vamos ser mais exatos. Qual a única coisa que foi criada na realidade? Qual foi a única coisa que foi criada na realidade, amigos? Repetimos em todas as lições. É isso, é o desejo. O desejo de saber é a única criação, a única matéria da criação, a única substância criada. Portanto, a renovação de forma significa certa mudança que esse desejo realiza. E o que pode mudar no desejo, a forma que foi criada, não muda. Os desejos em si permanecem. Mas como eles são dirigidos, como se dirige às suas intenções, qualidades, formas, a mesma coisa. É isso que muda. Portanto, vamos levar ao trabalho prático interno. Quando nós fazemos uma mudança na nossa intenção, nas nossas intenções, da forma que aspiramos, ao que aspiramos, como dirigimos nossos desejos, isso se chama o tipo de mudança interna, de renovação de forma, que o Baal Sulam fala. E quando fazemos uma mudança real, isso já se chama movimento. Portanto, isso é movimento espiritual. Amigos, se algo não for claro ou querem expandir qualquer ponto, à medida que falamos dessas definições, por favor, escrevam para o módulo. E vamos juntar essas perguntas. Antes, vamos dar as duas definições de tempo e espaço também. De movimento. Então, depois de tempo e espaço. Daí vamos às suas perguntas. Por favor, inundem esse cara. Mandem perguntas.
Então, basicamente, isso é movimento espiritual. Renovação de forma, mudança interna, nossas intenções. É interessante ver, nós já falaremos depois, é interessante ver quão diferente é isso da nossa ideia de movimento, em termos de quão diferente é do movimento físico. Embora um seja, na verdade, um ramo do outro, o movimento corporal, físico, o fato de eu movimentar o meu corpo para algum lugar, é realmente como um reflexo, uma cópia, uma demonstração nos nossos sentidos do que é o movimento real. Então agora vamos para a definição de tempo. Se movimento é uma mudança interna, então o que seria o tempo? Então ele diz aqui, seguindo o que recém lemos, tempo espiritual significa certo número de renovações de disparidade de forma que se originam de um ao outro. Antes e depois significa causa e consequência. 34. Com relação à definição espiritual de tempo, entenda que para nós a definição espiritual de tempo é apenas uma sensação de movimentos. Então, é isso que ele começa com o movimento, porque o tempo é realmente uma sensação destes movimentos. Nossa imaginação descreve e inventa certo número de movimentos que discrimina um por um e os traduz como certa quantidade de tempo. Muito simples de entender. Uma vez que você começa a pensar na ideia do que é um movimento na espiritualidade, que é uma mudança interna, então é muito fácil entender o que é tempo. Pense num filme. Todas as estruturas já estão lá, as frames. Então todas as partes são diferentes e constituem certa mudança que ocorre. Mas todas essas mudanças já estão lá, na série. No sentido, são como causa e consequência de cada uma. Então, há a parte número 1, os quadros, né, as imagens número 1 que, digamos, precede o quadro 2 e 3. A estruturinha, a forminha do filme. Então, se você se junta vários quadros juntos, isso significa a sensação de tempo. Então, o que é o movimento? É a mudança de uma estrutura para outra, de um estado para outro. O que é tempo? É qualquer número dessas estruturas, destes quadrinhos, destes filmes, juntas. Ou seja, nossa sensação de passar por elas. É o que se chama o sentido de tempo na espiritualidade. E, na verdade, a mesma coisa na nossa percepção psicológica também. E há uma diferença, entretanto. Na fisicalidade, no mundo físico, o tempo pode como que passar por si mesmo e não temos qualquer controle dele. Na espiritualidade, se não nos movemos, ou seja, se não mudamos internamente, se eu não faço um esforço para mudar minha intenção, para me dirigir em direção à estrutura 2, o quadro 2, o tempo também não se moverá. Porque na espiritualidade, tudo tem a ver com a minha liberdade de escolha para progredir, avançar. Pensem nisso um pouco. Vamos expandir depois com as perguntas. Estou indo para a página 744. Portanto, se alguém estivesse em um estado de repouso completo com seu ambiente, ou seja, se nada mudasse, digamos, a mudança é a essência da realidade espiritual. É a essência de movimento, portanto, é o que constitui o tempo, as quantidades de tempo, e é tudo na espiritualidade. Se não há mudança, não há progresso, o tempo para, nada ocorre, nenhum movimento. E a mudança só pode ocorrer através do esforço da pessoa, do trabalho interno, liberdade de escolha, independência, ação interna.
independente na espiritualidade. Não pode ocorrer por si mesmo como ocorre quando olhamos para o tempo no sentido astronômico deste mundo. Você sabe, o Sol baixa, depois o Sol sobe, dia, noite, a Terra gira ao redor do Sol, etc. Parece passar por si mesmo o tempo. Isso porque na nossa realidade não há liberdade de escolha. É aí que temos essa sensação de que o tempo passa por si mesmo. Vamos discutir isso mais tarde. Então, da mesma forma na espiritualidade, certa quantidade de renovações de forma é considerada como movimentos espirituais. Estes são misturados um no outro por meio de causa e consequência. Então, de novo, estado 2 sempre será o resultado do estado número 1. Eles são chamados de tempo na espiritualidade. Então, o número de estados significa tempo. Além disso, antes e depois, na definição espiritual, são sempre referidos como causa e consequência. Então, quando você ouve, especialmente no Talmud Yasser Sefirot, quando você ouve o Baruch HaSulam escrever isso ocorreu antes daquilo, ou isso ocorre depois disso, ele não está falando de tempo no sentido que entendemos do nosso mundo físico. Ele está falando da causa e consequência. Em outras palavras, o que ocorrerá se você se mover de um estado para aquele. E é isso que ele descreve. Então, a última coisa, uma definição rápida, bem abaixo do que eu li, o Baal Sulam define espaço também. O que é espaço? Sabemos que o movimento é uma mudança interna, sabemos que o tempo é certa quantidade de mudanças internas. Onde isso ocorre? Onde é o tempo e o movimento ocorrem na espiritualidade? Bem, agora eu espero que vocês possam responder por si mesmos. Qual foi a única coisa que foi criada de acordo com a Kabbalah? O desejo, certo? Então, o desejo é a única coisa que pode mudar, a única coisa, portanto, onde qualquer coisa pode ocorrer. Toda a realidade é um desejo, e o que ocorre nesse desejo, ou seja, o tipo de percepção que é descrita dentro desse desejo de receber o que foi criado. O fenômeno dentro do desejo. Portanto, o desejo é o local, ou o espaço na espiritualidade. Quando algo ocorre dentro desse desejo, certa camada desse desejo se desenvolve, ou desenvolve uma nova qualidade ou forma, chama-se mudança, movimento. Quando há um número de mudanças, ocorre é o tempo. Então, em geral, é isso para começarmos com tempo, espaço e movimento na espiritualidade. Perguntas. Você pode desenhar isso para deixar mais claro para as pessoas? Com certeza. Então, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na corporalidade versus espiritualidade. O que ocorre aqui e lá? Então, na corporalidade, temos isso, que é um corpo. Sabemos que vocês não podem ver isso, mas, na verdade, estou desenhando um mútulo agora. E quando o mútulo faz um movimento com seu corpo, que às vezes na Kabbalah nos referíamos como um animal ou uma besta, não é para dar uma sensação ruim, uma conotação ruim, mas os cabalistas às vezes escrevem assim, se você se deparar com isso, no texto, eles mencionam para distinguir isso do nível humano. O nível humano na Kabbalah se refere ao nível espiritual, o que se desenvolve a partir do ponto no coração. Embora chamemos nosso corpo humano no mundo físico, isso não é considerado humano na espiritualidade. Na Kabbalah, todas as definições são diferentes na Kabbalah, vocês sabem, porque o corpo tem relação com o nível animal. Isso é algo que não podemos perceber no nosso mundo. O nível inanimado, vegetal, animal. Então, às vezes dizemos humanos, queremos dizer o corpo neste corpo, quando na verdade significa o nível humano na Kabbalah. E quando falamos disso, é do ponto no coração e adiante. Na Kabbalah, o nível humano. Então, na corporalidade, o movimento seria pegar este corpo
do local número 1, lugar 1, A, para o lugar B. Isso se chama movimento. E o quanto levará? Digamos 5 minutos, 10 minutos. E o mútuo agora está se exercitando, está caminhando. Então, este é o tempo que ele levará. Então, isso seria, digamos, movimento. Isso aqui é tempo. O tempo que levaria para se mover. E tudo isso ocorre onde? No nosso mundo físico. Na espiritualidade, o que ocorre é que nós mudamos internamente, de estado para estado. Portanto, cada mudança é o que chamamos de movimento. E não é uma mudança no nosso corpo, é uma mudança no nosso desejo. E mais exatamente, no que nos dirigimos, na nossa intenção, na qualidade da nossa intenção. E é para onde nos movemos. Onde nos movemos. E um número de movimentos desta forma. Então, esse é um movimento, etc. Um número desses movimentos é o que se chama tempo. E tudo isso ocorre dentro do único lugar, a única substância criada, que é o desejo, que chamamos lugar ou espaço na espiritualidade. Espero que isso ajude a entender. Vamos para outras perguntas. Ok. Mira de Michigan pergunta: como crescemos nosso desejo se não podemos perceber o reino externo? Boa pergunta. Eu vou ler uma ótima sentença para isso. Antes de começarmos a transmitir, o que fazemos? Nós lemos um pequeno parágrafo para nos preparar para a transmissão. Então, não somente pulamos aqui e começamos a colocar nossos pensamentos e desejos em certa perspectiva. E aqui há um parágrafo muito belo que um dos amigos coloca no chat para podermos ler e nos preparar para a lição. E essa é uma ótima coisa. E isso responde a Mira. Ele diz assim: nós começamos a desenvolver corretamente quando entendemos que temos que fornecer um desejo pelo nosso desenvolvimento. Por isso, precisamos de um grupo para estudar. O grupo nos desperta, nos dá o desejo, e ao estudar, atraímos a luz que corrige. A luz transforma o desejo obtido no grupo na doação. Portanto, começamos a crescer espiritualmente. A partir de agora, o nosso desenvolvimento está nas nossas mãos e temos que organizar isso com a ajuda do ambiente e da luz circundante. Ótimo! Então, o fato é que talvez não pareça assim e leva tempo para entender que é isso que está ocorrendo. O desenvolvimento espiritual verdadeiro e o local verdadeiro onde você sente a espiritualidade e a forma de desenvolver esse sentido, esse novo sentido, que agora é muito rudimentar em você, que é o ponto no coração. Ele emerge em você e você não sabe nada, além de eu quero algo. O que? Eu não sei exatamente, mas sei que tenho perguntas, quero respondê-las, sinto que é importante para mim, de certa forma sinto que estão aí a todo momento, talvez eu não tenha prestado atenção. Este desejo certamente entra, começa a existir, ou torna-se mais forte do que antes, mas ainda é rudimentar, precisa ser crescido e desenvolvido. E de acordo com o que o Mútuo leu para nós, o único local onde ele se desenvolve, referindo à sua pergunta, é em relação aos desejos dos outros que são semelhantes, a outros desejos que são semelhantes. Esse é o grupo na Kabbalah. E agora, na verdade, é muito belo ter relação com a nossa lição, porque falamos como tempo, espaço e movimento na espiritualidade
são diferentes em sua definição do que o tempo físico, tempo, espaço e movimento material. E o conceito de estudar juntos, com um grupo e desenvolvendo-nos a partir desta influência de desejos que são semelhantes ao meu, não estamos falando de influência corporal. E é exatamente por isso que podemos estudar juntos, virtualmente, como fazemos agora. Talvez nem precisemos nos conhecer, as faces, os corpos, e isso não importa nada, se nossos desejos são dirigidos para a mesma meta. E isso os torna semelhantes. E lembre-se, de acordo com a lei da equivalência de forma, se os desejos são semelhantes em sua direção, em sua intenção, isso os torna próximos na espiritualidade. Porque espaço é somente o desejo de receber. Quanto mais próximo estamos na nossa qualidade de desejos, mais próximos estamos na espiritualidade. Portanto, nos influenciamos uns aos outros à medida que estudamos juntos, em relação à mesma meta, em direção à mesma meta. Portanto, a conexão que se chama grupo não é uma conexão de faces, nomes, mentalidades, corpos, etc. É a conexão de intenções. É um tipo interno de conexão. Vocês verão esse mecanismo do grupo, na verdade, quando começarem a estudar os arquivos, os escritos do Rabash, que foi o professor do nosso professor, o Rav Lightman, Dr. Lightman. E isso vai ocorrer no semestre intermediário, segundo semestre. E é uma boa introdução para isso. E começar a entender qual a definição de tempo, espaço, movimento, espiritualmente. É realmente útil. Então, quem sabe, só para partilhar um insight disso, é que é interessante como, quando você começa a estudar Kabbalah, você como que passa pelo tempo, espaço e movimento, como sempre. Não tente atravessar uma parede, ou realmente isso, tentar, ou seja, fazer o tempo parar, por exemplo. Não, eu quero parar agora e fazer com que o relógio pare. Não. Não vai funcionar, vocês já sabem disso. Mas o que vocês devem sentir à medida que estudam Kabbalah é que, à medida que vocês passam pela experiência normal de tempo, espaço e movimento, uma nova percepção de tempo, espaço e movimento é percebida em você. É como se você tivesse um novo relógio. Além do relógio astronômico, biológico ou o relógio psicológico, e todos eles são coisas físicas, o que eu quero dizer em relação a eles é o fato de você vê-los, ou ver o sol, ou o dia virar noite sem a tua escolha, e como até mesmo psicologicamente, quando o tempo, você se diverte, o tempo voa, ou quando você sofre incerteza, o tempo, parece que o tempo para. Isso são fatos astronômicos. Além disso, em adição a isso, você começa a desenvolver uma relação, uma sensibilidade com suas mudanças internas, com o que está ocorrendo dentro de você, em relação ao propósito da criação, em direção ao que você estuda, ao grupo, aos outros desejos, em direção a esta meta espiritual. Você começa a sentir mudanças neste reino também. E estas são independentes do tempo corporal. E você começa a perceber que você poderia estudar num nível corporal, ou seja, saber Kabbalah por anos, mas se você não faz uma mudança interna, é como se eu não tivesse movido, é como se o tempo não tivesse movido espiritualmente. Então você começa a viver com essas duas percepções diferentes. E na verdade é uma só imagem grande. Você começa a ver como este local, espaço e tempo e movimento corporal que você vive como um corpo, e no seu nível humano, no seu nível espiritual, você começa a sentir o quanto você se aproxima da espiritualidade ou se afasta dela. Você começa a sentir isso como um novo conceito de tempo, espaço e movimento também.
Então esperamos que você comece a ter o sentido do que estamos falando aqui. Vamos para mais perguntas? Certo, podemos. Agora que você esclareceu tempo, espaço e movimento, eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta. Sérgio da Espanha. Então, o tempo é uma ilusão? Tudo existe um após outro tempo? Ótimo, Sérgio. Isso, na verdade, está correto. Se você se lembra, eu não sei se a gente falou, tem que falar de aquele modelo das 3 flechas da Kabbalah, se precisamos voltar, mas eu vou tentar explicar brevemente. Toda a realidade é a nossa sensação dela, certo? O desejo, que é a única coisa que foi criado no primeiro estado da criação, unida com o Criador, ou seja, já está em adesão perfeita, em equivalência de forma com o Criador. Ou seja, não há tempo, espaço e movimento naquele estado. Por quê? Lembre-se, movimento é uma renovação de forma, uma mudança de forma. Se a criatura já está unida com o Criador, ou seja, não tem forma para onde mudar, é 100% igual ao Criador. Então o propósito da criação já está realizada no momento que ela é criada. Então aí não há tempo, espaço e movimento. E nesse sentido, Sérgio, você está certo. Toda a realidade já é existente, já existe aqui e agora, todos os estados da realidade. Mas nós não temos consciência desse estado da criação. Somos como um embrião num útero, como um feto, como um ponto, uma chama num fogo. Ou seja, não temos consciência de nós, do Criador, nada. A criatura existia, mas não sentia nada disso. Por isso, essa ocultação em relação a essa realidade completa foi criada. E por isso nos parece agora que toda a realidade não está aqui, que temos que passar por mudanças. E essas mudanças no nosso corpo, nossa percepção corporal é percebida como tempo, como sentimos aqui no nosso mundo físico. Mas na verdade você está certo. Tudo isso ocorre dentro de nós. É como este sonho que estamos despertando. Ou seja, como se batesse na nossa cabeça muito forte e perdêssemos a consciência de onde estamos, o que está ocorrendo, e gradualmente nos tornássemos despertos. Ah, uau, ok, espera um momento. Ah, ok. Então é isso que está ocorrendo quando o ponto do coração desperta, certo? Ele começa a fazer perguntas. Espera um pouquinho. Como eu cheguei aqui? Basicamente é isso que você está perguntando. E os que ainda não despertaram podem olhar para vocês e dizer: esse cara está estranho. O que você quer? E você começa a ver, espera um pouquinho, algo aqui está errado, algo está estranho. Onde está a fonte da realidade? Qual o significado de tudo isso? Para onde estou indo? E gradualmente você desperta até quando você alcança de volta aquele estado completo, onde o propósito da criação é percebido. Quando voltamos a ele já estará com a nossa consciência, estando ciente disso. Então você percebe, sentiremos, você está certo, alcançaremos, conscientemente alcançaremos que a realidade é só um único estado, onde tudo já existe nela. Esta presença eterna que já existe, ok. Vamos continuar. Mais perguntas? Vamos ver, temos várias perguntas. Uma pergunta de Brisbane e outra de Arkansas têm perguntas semelhantes. Este movimento tem relação com os 125 níveis de realização? E isso pode estar associado com o conflito interno no mundo corporal? E Rick pergunta: e o que ocorre depois da correção final? Como a alma vai medir o tempo então? Boas perguntas. Bom, vamos ver uma por uma. Bom, muito legal em relação aos 125 níveis. Na verdade, como distinguimos aqui a materialidade da corporalidade, da espiritualidade, temos que entender que isto aqui é o nosso mundo, ou seja,
nossa sensação do mundo físico, da corporalidade, e isso aqui é espiritualidade. E elas são diferentes. Então há esta barreira entre os dois mundos, que também podemos chamar de marsom, é assim que chamamos na Kabbalah. O que significa uma barreira. E por que isso é importante? Porque mudança real, uma renovação de forma real, uma mudança interna real na espiritualidade começa depois da barreira. Então, os 125 níveis do movimento verdadeiro, 1, 2, 3, 4, 5, etc., até 125, estes, na verdade, se chamam movimentos na espiritualidade, como o movimento espiritual real. Antes de atravessarmos a barreira e começarmos este movimento, que na verdade avançamos para ter uma adesão completa com o Criador, fazemos movimentos também. Mas estes movimentos que fazemos aqui são difíceis para nós quantificarmos. Eles ainda fazem parte desta criação deste primeiro movimento espiritual, do ponto zero, do nível zero, para o primeiro degrau, primeiro nível da espiritualidade. Então, são como mini movimentos. É isso que você sente agora, quando você começa a estudar Kabbalah. Quando você começa essa experiência. E isso se chama, como um todo, tempo de preparação. Prep time. Então, na verdade, você está se preparando ou fazendo pequenas mudanças sutis na sua atitude em relação à realidade. Desenvolvimentos sutis na sua intenção. Você está discernindo várias coisas dentro de você, emocionalmente, não só intelectualmente. Você entende melhor o que é a espiritualidade, o que significa, como eu me dirijo em relação a ela, etc. E esses mini movimentos, no final, se acumulam neste grande salto, como um pulo, um salto quântico, que se chama o primeiro atravessar da barreira. E o primeiro grande passo, movimento espiritual, do nível 0 ao nível 1. Então, esse em primeiro lugar. Tempo, houve uma pergunta. Quando chegarmos ao fim da correção, não há mais movimento, então não há mais tempo. Então, essa foi a pergunta do Rick, eu acho. Então, e daí? Eu posso adicionar, não só responder. Na verdade, é uma pergunta interessante. O que ocorre depois? Depois da última correção. Embora você alcance equivalência de forma, ainda parece que não há movimento, é escrito que há fases depois da correção completa. Então, um ponto de interrogação, o que significa lá? Porque o que o Asaf está dizendo agora é uma definição muito bela do que é movimento na espiritualidade. Quando eu me movo de um desejo para outro desejo, na forma de doação. Portanto, por favor, deixa eu desenhar um pouquinho. Quando normalmente desenhamos, isso. Então, há um belo desenho. Quando avançamos aqui, 125 níveis, nos 5 mundos, o que ocorre é que começamos aqui com um ponto no coração. E o que fazemos? Nós crescemos nosso desejo e tornamos ele um Kli completo e avançamos, fazemos movimentos para níveis superiores de doação. Então, à medida que eu subo mais alto, eu mudo minha forma para uma doação maior, mais doadora. E quando todos nós, toda a humanidade, chegamos lá, tudo isso se torna uma coisa completa e alcançamos o fim da correção. Isso. Fazemos isso individualmente e também de forma coletiva. Mas o Baruch HaSulam também diz que depois deste nível, há ainda mais níveis, mas não há nada do que se falar porque é indescritível com as palavras que costumamos descrever coisas aqui. Então,
Pode ter outra forma até, então é uma boa pergunta com ponto de interrogação no fim disso. E, na verdade, não podemos responder, e os cabalistas não podem nos dizer nada sobre isso, mas eles dizem que existe, na verdade chama-se, de novo, é apenas um nome. Todo o processo que o Mútulo tão belamente descreveu aqui, nesse desenho, todo este processo chama-se, na Kabbalah, 6.000 anos. De novo, não interpretem isso na definição corporal, mas chama-se 6.000 anos, e o que ocorre depois disso, aqui está a correção final, quando alcançamos este ponto. 125 níveis, ou 6.000 anos, a mesma coisa. E depois disso, não sabemos o que ocorre, mas algo ocorre, chama-se o sétimo milênio, oitavo milênio, etc., nono milênio, etc. Então não sabemos o que esperar, só há mínimos escritos sobre isso em áreas específicas da Kabbalah, onde se imagina, não se pode falar, está muito além de onde vêm as letras. As letras, na verdade, vieram do mundo de Atzilut, que é algum lugar aqui, de acordo com o desenho do Mútulo. Em algum lugar aqui é o mundo de Atzilut. E então as letras acabam muito antes. Bom, mas estamos nos aprofundando muito em coisas técnicas. O que podemos dizer em termos de tempo, o que ocorre em relação à experiência de tempo, é que, sim, em geral, quando o sentido corporal de tempo, toda a sensação do mundo físico, vamos voltar ao desenho, e na verdade nos ajuda muito. Se toda a sensação do nosso mundo, com o nosso tempo, movimento, espaço e movimento lá, está abaixo deste limite da percepção espiritual, ou seja, abaixo da barreira, certo? Abaixo de todos esses passos que o Mútulo escreveu aqui. Aqui é onde temos nosso tempo, espaço e movimento. Desde que estejamos nesta escada espiritual em direção ao nível 125, a todo momento voltamos à percepção do nosso mundo. Então, vamos do nível 0 ao nível 1, 2, 3, 4, 5 e ainda sentimos nosso mundo. Uma vez que completamos todo este processo, já não precisamos ter esta base de percepção. Não há mais mudanças para ser feitas. Não há mudanças de equivalência de forma para ser feitas. Não há tempo, espaço, movimento. E tudo se torna este estado único de existência, como explicamos antes. Então é quando toda a humanidade fizer isso, que se chama a correção final coletiva, este mundo em geral não existe. Ele desaparece da nossa percepção, porque realmente não há lugar onde ele existe além dos nossos desejos. E desde que o nosso desejo tenha uma camada dele, que ainda não esteja corrigida, ainda sentiremos este mundo. Quando todos forem corrigidos, toda a humanidade passarem pela correção final coletiva, então não há mais espaço, desejo, onde sentir a percepção chamada este mundo, porque todos os desejos significam doação. Esperamos que vocês possam ter entendido isso. Responder mais perguntas. Sharon, do Texas, e outra pergunta de Bogotá são semelhantes. No final, nosso propósito é nos movermos espiritualmente. Você disse que não se mover, você vai ser um animal. Então, no final, há pessoas que nunca chegam lá, que ficarão para trás, ou ficarão como animais. E uma pergunta de Bogotá. O que ocorre com as pessoas que morrem sem jamais ter iniciado este caminho espiritual? De novo, é uma questão de definição. Definição, eu vou dizer, amigos. No início, é o principal da Kabbalah, é a chave. Por isso que insistimos tanto nas definições aqui, neste primeiro semestre. É importante não apenas para entender nosso avanço e onde estamos, mas entender o que a Kabbalah não é.
quando você define erradamente, não a interpreta corretamente. Você pensará, é outra forma de fé, outra forma de religião, outra forma de misticismo, ou qualquer outra coisa. E você não verá do que realmente é, que é um mapa que os cabalistas desenharam para nós da sua experiência e a realização espiritual. E te diz o que é experimento, que experimento você tem que fazer e que conselhos eles te dão para passar pela mesma experiência que eles passaram, mas somente nos seus vasos, nos vasos de vocês, isso em geral. Agora, qual foi a pergunta? A pergunta, elas serão pessoas... Haverá pessoas que jamais alcançarão a espiritualidade e ficarão animais? E o que ocorre se a pessoa morrer sem ter alcançado a correção? Ok, e tudo em relação à definição. Morte do corpo não é a morte do desejo. O desejo nunca morre. É algo eterno que foi criado. E o corpo é o quê? O corpo significa minha percepção deste mundo. Portanto, esta percepção passa por uma evolução também. Então sentimos, quando só temos a percepção do corpo, deste mundo, pensamos que essa é toda a realidade. É como uma larvinha dentro de um radite que não vê outra coisa além do radite. Perdão, rabanete. Então, tudo que eu vejo é que há 8 anos de vida, sei lá, eu não sei o que ocorre depois, nem antes, há muitas perguntas nessa realidade. Eu não sei todas as leis da natureza, eu não sei por que as coisas ocorrem. Ou seja, eu só vivo 80 anos, não 8 anos, e eu não sei o que vai ocorrer amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? E é o que vemos na realidade e achamos que é isso que existe. Portanto, achamos que a morte do corpo é a morte. E isso não é a morte, nem vida na espiritualidade. E nós não somos corpos, somos partes desse desejo coletivo que foi criado. Portanto, a pessoa que não fez sua correção ainda é um ponto desse desejo coletivo que foi criado, que agora passa por uma evolução espiritual inconsciente. Nesse sentido, sim, você está correto, o corpo pode mudar, mas é o mesmo desejo que se desenvolve, não vai para lugar nenhum. A pessoa não está morrendo, o humano não está morrendo, os animais morrem. É como mudar uma camisa, o Rabashi diz. Este é o exemplo que ele deu, o Dr. Lightman. É como mudar uma camisa. A morte do corpo para o cabalista não é mais do que uma mudança que deve ocorrer. Eu respondi a pergunta ou não? Ok. Então é isso. E também outra coisa importante para acrescentar. Quando todos passarão por esse processo. Ok, então hoje só há alguns milhões de pessoas estudando Kabbalah, digamos. Mas, obviamente, estou falando da Kabbalah autêntica. E daí? O mundo inteiro... São 7 bilhões de pessoas, eles terão que estudar Kabbalah? Não parece que isso vai ocorrer, correto? Porque há tipos diferentes de almas, de partes de desejo, nesse desejo coletivo que foi criado. Vou colocar para você numa forma simples. Se este é todo o desejo de receber que foi criado, e todos nós somos partes deste desejo, você precisa também entender que este desejo divide-se em 0, 1, 2, 3, 4 níveis ou fases. E somente a parte superior, 0, 1, 2, digamos, em geral. E, na verdade, eu devia ter desenhado assim, essa é a parte maior do desejo, é a maior parte do mundo, e somente este nível de desejos são os que despertaram primeiro com ponto no coração. E, na verdade, o trabalho deles é diferente do resto do mundo. Portanto, a maior parte do mundo, o grande número de pessoas se desenvolverão em direção à espiritualidade, principalmente em relação a como nós, os que começaram a correção, o quão rápido o fizermos. E cada um terá seu livre-arbítrio no processo, mas vai variar
Variará dependendo do tipo de alma. Esse é o que vamos aprofundar agora, mas você tem que entender que até a correção final há uma diferença. Cada um tem uma função diferente. Somos como um corpo. Alguns são o coração, o fígado e a mente, e os grandes órgãos, e alguns são outros órgãos que têm um controle de consciência menor, digamos, uma gravidade em sua função até o fim da correção. Na correção final, todos nós nos tornamos um. E cada partezinha do corpo é tão importante quanto qualquer outro órgão. Ou seja, a ponta da unha, digamos, falando de forma metafórica, é tão importante quanto o coração, porque é um conceito tão grande quanto perfeição, na espiritualidade. E o que significa perfeição não é só uma palavra bela, significa que cada camada, cada nível, cada parte é tão importante quanto os outros. É um sistema perfeito integral. Isso ocorre numa correção final. Até lá há diferenças nos desejos, portanto nas almas. No tempo em que as pessoas se desenvolvem para a espiritualidade. Mútulo, quem sabe antes de continuar com as perguntas, há um clipe muito legal de uma das lições que tivemos com o Dr. Michael Lightman sobre tempo, movimento e espaço, tempo, espaço e movimento, onde ele explica que tudo que a humanidade faz, mesmo o nosso desenvolvimento social, tecnológico, tudo que fazemos, todas as nossas invenções, todas as adições que tentamos criar, carros, aviões, mudança da sociedade, tudo que fazemos, na verdade, é nossa aspiração oculta em direção à espiritualidade. E como, na verdade, tentamos, ao fazer essas melhoras na vida, se você pensar o que tentamos fazer, nós tentamos ir além, anular tempo, espaço e movimento. Por quê? Inconscientemente, estamos nos dirigindo, ansiando a espiritualidade. Eu traduzi essa parte para vocês, vamos assistir. Por favor, vamos assistir. Por favor, deixe a gente assistir o clipe. Nós queremos eliminar as limitações de tempo, espaço e movimento. Basicamente, este é o nosso motivo oculto para buscar todas as adições para a nossa realidade, acréscimos. Tempo, espaço e movimento, na existência da realidade, é realmente o que sentimos, o que temos que ver como útil ao invés de distúrbio. E por isso, depois que eu faço todas as ações que posso, tentar satisfazer-me através do espaço, tempo e movimento, todas as invenções que criamos, chegamos à existência da realidade que temos que adquirir. E é isso que me traz a necessidade de alcançar o Criador. É aí que a pergunta qual a questão da vida surge. E quem é Ele? Quem é esta fonte da vida? Para alcançar este estado superior, a pessoa pergunta: o que devo fazer? O que eu preciso fazer? E para ela, essa pergunta, o que devo fazer para alcançar um nível superior, ela realmente não entende qual é o nível superior. Estou falando como o homem evolui de uma maneira primitiva, através deste processo de evolução de milhares de anos, e para ele é uma pergunta simples. Eu preciso me desenvolver para algo melhor, para um estado melhor. Mas realmente não sabe que sua pergunta interna realmente é como eu alcanço a adesão com o Criador. Como alcanço Ein Sof, como eu me completo em relação ao nível completo. E sempre existe Ein Sof em relação a mim. E é assim que todos nós voltamos a esse estado. E criamos carros, telescópios, bombas, navios, seja o que for. E o que não pode ser. Para quê? Para que isso? Porque sentimos que estamos acrescentando isso, nos complementando em relação ao nível superior. Eu construí, digamos, algo, estou mais próximo do Criador. Eu criei um carro, um rádio, não importa o quê.
eu estou mais próximo do nível superior. E é isso que me motiva. À medida que ascendo e anseio o nível superior, eu passo por todas essas mudanças, desenvolvimentos biológicos, tecnológicos, sociológicos, etc. Não importa o tipo. Até que chegamos ao ponto. Eu não estou nem me perguntando sobre o nível superior ou não, porque não sei como essa urgência dentro de mim me motiva, esse desejo. Mas todas essas invenções artificiais, emoções, não são, na verdade, artificiais. Na verdade, é a diferença entre o meu estado e o estado superior, que me força a fazer tudo isso. Ok. Então, vamos ver mais perguntas. Com certeza. Uma pergunta, Ana da Colômbia e Sean de Nova York, Terry da Flórida, fazem perguntas semelhantes. Primeiro, a pergunta de Terry. Como sabemos que atravessamos a barreira? Isso é uma coisa. Bem, resposta, você sabe. Exatamente como é que você sabe que está segurando uma caneta na mão? Você sabe porque você tem um sentido que te diz que isso é tangível. A espiritualidade, alcançar a espiritualidade, exatamente quando atravessar a maçom é quando você sente a espiritualidade, que a propósito, o início do princípio é o ponto no coração, quando se desenvolve de forma permanente, onde pode realmente perceber a espiritualidade, isso se chama atravessar a barreira. E o que é a espiritualidade? A qualidade de doação. Então, o mínimo desenvolvimento do ponto no coração, no primeiro nível da intenção de doar, chama-se atravessar a barreira e sentir a espiritualidade. Ana da Colômbia pergunta: como é possível identificar o movimento espiritual em cada pessoa? Este movimento leva para o nível de espiritualidade? Como eu posso identificar meu nível espiritual? Bom, se você está falando, eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Se você está falando de ver movimento espiritual em outras pessoas, não. Vamos melhorar a pergunta. A Ana da Colômbia pergunta: digamos que eu atravessei a Marsom e eu tenho um movimento espiritual. Como eu posso identificar onde estou? Ah, ok. Da mesma forma. Porque agora você tem um sentido, é somente vago. E mesmo isso se torna mais claro, à medida que você avança, mais claro. E somente antes da Marsom, antes da barreira, você não tem uma percepção clara do Criador, da espiritualidade. Portanto, seu status em relação ao seu avanço em relação a se tornar como Criador. Depois que você atravessa a barreira, você sabe disso e também sabe onde você está no processo. Então, se há 125 níveis, digamos, a este mundo, e ao nível 1, 2, 3, 125, certo? Portanto, este aqui chama-se atravessar a barreira, e isso já te diz, eu estou no nível 2, ou 3, ou 4, e embora, digamos, você esteja aqui, isso ainda pode ser um ponto de interrogação para você, mas você já sabe que você está aqui. Por quê? Eu posso explicar, mas eu não quero entrar muito profundo nisso, porque toda a realidade é como uma imagem holográfica, como um fractal. Chama-se, em Kabbalah, chama-se o particular e o coletivo é igual, ou seja, cada nível da espiritualidade você não alcança outra porção da realidade. Você alcança uma resolução mais profunda da realidade. Certo? Bom, acrescentando isso, não é complicado, amigos. Veja como nos desenvolvemos no nosso mundo. Nós nascemos, nós crescemos no final e começamos a perceber o mundo. E eles nos mandam para o jardim de infância, para o colégio, para a universidade. Mas à medida que crescemos, começamos a entender cada vez mais o que significa ser adulto, com uma pessoa madura. Você está na minha realidade desde o início, mas a percepção se torna cada vez mais clara. A mesma coisa na espiritualidade.
Você entra na espiritualidade, você entra neste reino, exatamente como entra neste mundo, como um bebê, você nasce e começa a ver uma nova perspectiva, dimensão, chamada nova dimensão, e desenvolve-se da mesma forma. Agora, como nos desenvolvemos aqui? Nossos pais nos mandam para o colégio para aprender a ler, escrever, ciência, como esse mundo funciona. É o mesmo exemplo, bom exemplo. E isso leva quase 20 anos para a pessoa realmente estudar tudo que tem que ser estudado sobre este mundo, até que realmente possa fazer algo, certo? Até que cresça, seu corpo tem que se desenvolver, sua mente tem que adquirir certo conhecimento de outros do que é, como agir, como se comportar. Leva tempo. E o que os cabalistas fazem? Eles fazem algo muito inteligente. Eles fazem uma réplica exata. Então o que eles falam? Bom, se você tem uma inclinação para aprender a espiritualidade, ótimo. Nós preparamos os livros para vocês, certo? Lá é a escola. Então, como vamos para a escola, estudamos com os amigos, na biblioteca, na aula com o professor, fazemos a mesma coisa aqui. Mas aprendemos a espiritualidade. Na materialidade temos os 5 sentidos. Mas se você tem o ponto no coração, os cabalistas dizem, ótimo. Porque ao longo do caminho, quando você atrai a luz também, este é seu processo de crescimento para ter uma alma. Isso não é complicado. Isso se combina no desenvolvimento espiritual. No desenvolvimento espiritual. E é exatamente a mesma coisa. É uma réplica, com certeza. O Criador não tornou isso complicado. Você tem que só ver o que está ocorrendo. É muito natural. Eu adoro este exemplo que o Mutlu disse. A espiritualidade é algo natural. Não é algo que você realmente tem que aprender intelectualmente como um sistema complicado. É um crescimento natural. E o que é importante, à medida que tentamos enfatizar em todas as lições, enfatizaremos cada vez mais, é o que realmente você quer da lição, do estudo. Ou seja, o desejo de avançar espiritualmente. O quanto você entende disso, o conhecimento é irrelevante, totalmente irrelevante. Então, você imagina isso que é irrelevante à medida que você se desenvolve. Uma pergunta da Mira de Michigan. E também Gabriel de São Paulo, Simon de São Paulo também, Gilda de Houston, e John dos Estados Unidos e Nancy do México. Perguntas semelhantes. Juntamos juntas. Mira pergunta, como mudamos nossa intenção se não podemos entender nossa criatura ou desejo? Nirde pergunta, como eu posso mudar minha intenção também? Como eu posso medir a qualidade de nossa intenção? Como eu posso fazer essa mudança interna? A Gilda e John diz, a intenção pode ser desenvolvida através do estudo fora da Kabbalah? Por exemplo, estudar religiões ou filosofias. E Nancy do México pergunta, para se desenvolver espiritualmente, a meditação não é uma necessidade? Bom, uma coisa determina a evolução espiritual. E, portanto, responde todas essas perguntas. Esta é a luz que corrige. Se você pode atrair a luz que corrige, não importa como você faça, se você puder fazer isso, é isso que vai construir a sua intenção. É assim que nos desenvolvemos. Não é por saber algo em especial ou ser inteligente, ao fazer todos os tipos de rituais. Não é nada que uma ação física pode te dar, seja isso ou aquilo, qualquer tipo de meditação que você mencionar, ou ritual, ou rituais religiosos, atos, ou curar, ou ouvir cerimônias, etc. O que você precisa fazer? Você precisa atrair a luz que corrige, e esta é a única coisa que mudará você, mudará sua intenção. Todo o propósito do estudo da Kabbalah é atrair essa luz que corrige. Simples assim. Agora, por que a Kabbalah é uma ferramenta para atrair a luz que corrige? Porque quando você lê sobre estes estados, sobre o desenvolvimento espiritual que o cabalista já alcançou, como esses estados em potencial
no seu gene espiritual, que chamamos Reshimon na Kabbalah, seu DNA espiritual, digamos, existe também como um estado futuro, potencial. Quando você lê sobre eles, dos escritos cabalistas, porque eles já alcançaram isso, o que ocorre é que você desperta eles dentro de você. Explicando melhor, você desejar ele exatamente, ou seja, dirigindo o seu desejo para esses estados, portanto, você atrai a luz destes estados, que corrige você. E isso muda a sua intenção, desenvolve você, isso faz tudo. No final, temos que entender, e isso é diferente de qualquer ensinamento ou métodos. Ninguém pode ser espiritual. Não somos espirituais, por natureza. Não há uma pessoa que seja mais espiritual que outra. De novo, tudo volta a definições. Qual a sua definição de doação? Definição de espiritualidade? Na Kabbalah é muito simples. Ou você alcança o Criador ou não. E ninguém é criado de uma forma em que alcança a espiritualidade na definição cabalística. Exatamente, assim, exatamente, não. A menos que alcance a liberdade de escolha, a escolha consciente, o esforço. Porque essa é a única forma de desenvolver este sentido. Certo? Isso só pode ocorrer através da influência da luz que corrige. Falando da luz que corrige, há várias perguntas agora. Como atrair a luz que corrige? E eu quero voltar a esse desenvolvimento corporal do bebê, que é muito sólido. Agora, quando o bebê se desenvolve, como uma criancinha se desenvolve no nosso mundo, elas instintivamente começam a procurar, a descobrir este mundo, instintivamente, mas na verdade ainda é a luz a influenciando. Você vê, se não houvesse uma influência externa, se não houvesse nada de fora nos influenciando, jamais nos moveríamos. Porque somos desejos de receber, queremos algo, e este anseio do desejo de receber faz com que saiamos descobrindo este mundo para satisfazer nossos desejos. Mas quando crescemos e desenvolvemos no mundo corporal, não temos uma definição para isso. Nós sabemos que é a natureza humana. É o crescimento. Parece um crescimento natural. Por trás de cada desenvolvimento, cada evolução, a força diretora da realidade é isso que chamamos luz que corrige. Portanto, a única coisa na Kabbalah é que, ao invés de trabalhar em si da forma dela, que pode envolver sentir pressões de desenvolvimento, porque você é empurrado por essa força, ao invés disso, dizemos, espere um pouquinho, tenha consciência dessa forma, dirija-se a ela, e, portanto, ela vai te influenciar mais rápido, melhor, mais forte. E essa é toda a questão. Todo o estudo da Kabbalah não é nada exceto trabalhar cada vez mais neste botão que muda, em que você diz, eu quero ser influenciado por ela, e você faz mais em quantidade e qualidade, ou seja, você deseja cada vez mais e também entende o que é melhor, qualitativamente. Ok. Então, se somos desejos de receber, e se queremos receber a luz, o que receberemos? Receberemos a luz, é isso? Equação simples. Vamos continuar. Jamie de Atlanta, voltando às definições que você disse. Definições são importantes. Jamie de Atlanta pergunta, as palavras e os termos na Kabbalah são tão diferentes da definição que estamos familiarizados. Ótimo. Exato. Há um dicionário ou algo que defina isso. Bom, vamos fazer um experimento rápido. No final deste Kabbalah para estudantes, há um glossário. Agora, realmente para enfatizar quão diferente é a nossa percepção das palavras, a interpretação das palavras, como os cabalistas ainda interpretam, rapidamente. Vejam, se você tiver o livro, começa na página 775. Então, algumas dessas palavras nós nem sabemos o que significam.
Arihampin, abdômen, acima. Abiadeklepot. Não é nem claro em hebraico o que significa. Ahoraim de Nukva, Adam Kadmon, Ar, Aleph, braços de Malhut, ascensão, Asiá, Atzmut, aumento, Ozen. Todas as palavras. Agora, algumas delas, você diz, espera um pouquinho. Ar, ele disse ar. Eu sei o que é ar. Bom, você acha que sabe o que é ar, porque ar é a luz de Ruach, Or Hasadim. Bem, não é exatamente a sua definição de ar, certo? E eu também digo abdômen, certo? Abdômen. Isso, abdômen. Então achamos o que é, sabemos o que é, achamos que sabemos o que é. Ah, isso faz parte do nosso estômago, né? Bom, ele diz aqui, os cabalistas dizem, é a parte, o terço inferior de Tiferet em cada parte suf. E Nukva é o local de concepção e gravidez, gestação. Ou seja, o uso das palavras, mesmo as palavras que achamos que entendemos, os cabalistas usam palavras corporais como referência para raízes espirituais. Então todos os termos, todo o significado das palavras é totalmente diferente na Kabbalah. Você pode ir em frente, olhar o glossário, mas no final você não tem que ser muito inteligente, tão inteligente, e ser um vocabulário ambulante de Kabbalah. Gradualmente, através do estudo, você aprende algumas dúzias de palavras, marsom, etc. E no final do curso, você já, de certa forma, está familiarizado com algumas delas. E o que ocorre é que, gradualmente, você desenvolve seu entendimento geral, percepção geral do que é espiritualidade. Então, não é um processo intelectual, é isso que eu quero dizer. Então, algumas palavras que você tem que ouvir, estar familiarizado, e você aprende durante o curso, e mais do que isso, você só tem que trabalhar em seu desejo, e no final, é isso que a gente diz, em geral, o que significa essas palavras, é isso. Ótimo. Então, temos 2 minutos. Quem sabe a última pergunta? Última pergunta. Vamos pegar algo legal e fácil. Mas isso não vai ocorrer? Eu tenho uma ótima pergunta, na verdade. Jacqueline, da Flórida. A pessoa pode ser presenteada com a espiritualidade como a gente recebe um presente? Não. Mas eu vou te dizer o seguinte, se você tem um ponto no coração, de certa forma você já é presenteada. O que é presenteado? Nós pensamos como receber um presente que eu não paguei. Na espiritualidade, isso não significa ser presenteado. Tudo que eu não pago, ou seja, que não é comprado pelo meu próprio trabalho, pelo meu próprio esforço, isso não é considerado presente. Então essa definição também tem que mudar. Presentear é a capacidade de tornar livre, um esforço livre para a espiritualidade. Então vão ser presenteados dessa forma. E com isso, temos alguns anúncios. Próxima lição será domingo, 24. Será sobre outro tópico interessante, Adam Arishon, que é o primeiro homem, Adão. Vocês sabem que as lições do Zohar são muito especiais porque nos trazem essa mudança. E a domingo falaremos de outro tópico interessante. Porque quando falamos de Adão, achamos que é um cara histórico. E nos escreverão o que significa na espiritualidade. E um dos fatores importantes, quão relevante é esta noção de Adão para a nossa geração. E nos dirige para a globalização da comunidade global numa forma mundial global. E essa é a lição de domingo, é muito importante. Segunda coisa, várias perguntas não são respondidas, por favor levem para o fórum. É um ótimo local, não somente para ter as respostas, mas interagir com pessoas inteligentes que partilham o mesmo desejo, os seus desejos. Então é ótimo estar com pessoas que têm a mesma estrutura de mentalidade. Então a conexão é ótima para ter as mesmas ideias. E com essa nota positiva,
Tenha um ótimo dia, ótima noite. Nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau, amigos.